Olá, turma! Começando mais uma aula remota de matemática. Nós vamos dar continuidade ao que foi visto na aula anterior. Na aula anterior nós vimos um pouco sobre as arestas, vértices e faces, não é isso? Então hoje, turma, como vocês podem observar, só para recapitular, isso aqui se chama aresta, ok? Aresta. Passei um pouquinho. Aresta. Isso são as arestas, tá bom? Os vértices são os encontros das arestas, tá certo? Então, só para a gente marcar aqui um pouquinho, deixa eu marcar aqui com outra cor. O ponto de encontro entre as vértices, entre arestas, eu chamo de vértices, ok? Só para recapitular. Por exemplo, aqui, se perguntasse quantas arestas tem, eu teria simplesmente que fazer isso aqui, contar essa linha, essa outra linha, contar de uma por uma. Quantas linhas eu identificasse, seria o total de arestas dessa figura geométrica, tá bom? Como vocês podem ver aqui, né? Ah, professor, e a quantidade de vértices? Simples também, né? Deixa eu até mudar aqui a cor para o vermelho. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, simplesmente isso só para recapitular, tá bom? E na aula de hoje, turma, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês observem, observem na casa de vocês, certo? Os móveis, o que vocês puderem observar ao redor de vocês e vão identificar a figura geométrica, a forma geométrica que compõe esse objeto, essa coisa que você vai estar observando. Você vai fazer o seguinte, por exemplo, aqui eu coloquei essa imagem como exemplo. Aqui eu tenho um móvel, né? Tenho alguns objetos nele, como uma TV, tenho também um relógio, tem aqui alguns livros, como vocês podem observar, e o próprio armáriozinho que eles estão sobrepostos. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão identificar 6, certo? 6 móveis e vão dizer a forma geométrica que esse móvel possui. Como exemplo eu vou colocar aqui, pegar aqui o pincel, vamos supor que aqui é o caderno de vocês, a atividade de vocês vai ser essa. Vou colocar aqui número 1, número 1 o que, professor? Móvel número 1, TV. Além da TV, além de escrever o nome do objeto, eu vou ter que desenhar a figura geométrica que compõe esse objeto. Por exemplo, na TV aqui eu posso identificar aqui um retângulo. Isso aqui é só um exemplo, pessoal, certo? Você faz o desenho e na frente aqui da palavra TV você coloca, eu acho que aqui é um retângulo. Então escreve a palavra retângulo. Somente isso. Quantas vezes você vai fazer isso aqui? Com quantos objetos? Com 6 objetos. Essa vai ser a atividade de vocês, certo? Simplesmente isso. Lembre-se do que foi visto na aula anterior, tá bom? A gente trabalhou sobre essas figuras geométricas e várias outras, né? Se eu fosse fazer outra aqui também, eu poderia fazer, Poderia fazer aqui o relógio. Um círculo. Ficou bem redondinho, mas aqui é um círculo. Eu colocaria número 2, relógio ou despertador. E colocaria aqui o nome dessa figura, colocaria círculo e fazia o desenho do círculo. Da mesma forma você vai fazer com os objetos que você encontra na sua casa, que você pode identificar. Pode ser qualquer tipo de objeto, desde que você consiga identificar as formas geométricas que compõem esse objeto, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Concluindo, vocês tirem a foto dessa atividade e mande para mim, para que eu possa fazer a correção através do WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida,
estou lá também à disposição para que vocês possam tirar essas dúvidas comigo, tá certo? Abraço a todos vocês e uma excelente aula.